E aí? Alô vocês? Espera aí que eu vou baixar aqui o som aqui do vizinho. Porque nós começamos hoje aqui por... Vocês vão dizer assim, Edna, realmente você marca um horário, chega no outro. É verdade, eu vou ter que admitir isso daí. O que aconteceu, moçada? Aconteceu que vocês estão vendo aqui um novo espaço novamente e dessa forma a gente acabou fazendo umas organizações aqui e com isso perdemos um pouco de sinal, mas agora estamos aqui. Estamos aqui, era para estar às 5h30, não tem problema, chegamos agora. E você que está chegando aí pela primeira vez no nosso canal, vai acompanhando aí quando vai lá e busca alguma coisa pelo Instagram, pelo YouTube e ouve um pouquinho aqui o nosso canal, seja muito bem-vindo! Esse aqui é o canal do Laboratório de Bioativos, um canal que tem por finalidade divulgar o conhecimento na temática nutrição, alimentos e saúde. O nosso compromisso é estar aqui toda quinta-feira às 5h30 da tarde para bater um papo. Aí você tá vendo que de repente ao vivo não tem ninguém porque foi marcado 5h30, a gente entrou 6h20, mas tudo bem. É o que estamos podendo para hoje. O importante é que a gente está aqui de coração aberto para dividir com vocês um pouco da reflexão que nós estamos fazendo com esta duas palavrinhas, hábitos alimentares. Semana passada nós conversamos sobre mudanças que podem acontecer no aspecto físico e no aspecto mental. E hoje, no meio do nosso bate-papo das mudanças, nós falamos um pouco sobre os nossos hábitos alimentares, como às vezes é difícil a gente promover pequenas modificações em nossos hábitos alimentares. E aí, a questão é assim, o que a gente caracteriza como um hábito alimentar? Esse é o primeiro ponto que a gente precisa ter, ter uma percepção, se a gente, dentro de um hábito que a gente tem no nosso dia a dia em relação à nossa alimentação, isso é porque já está ali, é natural, ou se eu estou parando para pensar por que eu estou me alimentando daquela forma. Por que eu criei aquele hábito na minha alimentação? O que me levou aquilo? Olha, vocês sabem que quando eu era adolescente eu adorava ir na casa de uma amiga, porque todo dia na casa dela ela comia arroz, feijão, bife e batata frita. Na minha casa não era assim de jeito nenhum, que minha mãe não ia fazer nunca isso todo dia, porque ela já não gostava de ter fritura diariamente. Então, isso às vezes é algo que a gente tem que perceber, se o hábito que a gente acabou criando pra gente é um hábito que veio por um hábito familiar, ou se a gente realmente parou para pensar se o que a gente está trazendo para o nosso dia a dia de hábito alimentar está associado a uma consciência à nossa saúde. Tudo bom, Jali? Então isso é algo super interessante para a gente pensar. Porque é muito fácil a gente falar, vamos mudar os nossos hábitos alimentares. Mas eu acho que antes da gente pensar nisso, e tanto quanto profissional quanto indivíduo, olá, tudo bem? Tanto quanto profissional quanto indivíduo, é a gente pensar como que a gente chegou naquele hábito que a gente tem de alimentação e por que a gente realmente tem que promover alguma mudança desse hábito alimentar. Com essa ideia, nessa reflexão, eu tô aqui fechando uma avaliação de um estado nutricional de praticantes de atividade física de um projeto de extensão que eu participei. E assim, nós estamos falando aí de umas 1.900 pessoas de idade variando de 50 a 90 anos, então realmente bastante eclético. E lendo algumas coisas a respeito, né, para que eu possa até avaliar um pouco os meus dados, me chamou bastante atenção uma informação que foi a seguinte: a gente teve um período no nosso país em que houve uma tendência ao decrescimento em relação ao número de obesos. Isso foi mais ou menos
eu acho que foi no período de 2004 a 2013, estava indo por um caminho como se estivesse assim, começando a haver uma queda bem delicada, mas havendo uma tendência à queda do número de obesos. E com isso existe na verdade uma meta para uma redução percentual da comunidade, da população de obesos no país, para essa meta ser alcançada em 2025. E aí, o que foi observado? Foi observado que, na verdade, de 2015 para cá, isso teve um impacto completamente inesperado, aonde voltou a ter um aumento do número de indivíduos com sobrepeso e obesos. E por que eu estou fazendo esse comentário? Justamente porque nessa população que eu analisei, a grande prevalência é realmente de obesidade e de sobrepeso. E aí vem a seguinte questão: se eu tenho uma consciência que eu não estou no meu estado nutricional adequado, é óbvio que eu tenho que ter uma consciência que algum hábito alimentar eu tenho que modificar. E aí eu tenho que começar a pensar sobre isso. Eu acho que essa é a grande história. Mas olha, assim, eu já comentei aqui das outras vezes que com essa mesma comunidade que eu estou analisando, nós temos ali tanto obesidade grave quanto magreza acentuada. Então o que eu estou querendo dizer para vocês é assim: se você, coleguinha aí do outro lado, se você olha para você e você observa dentro do que você lê, só no índice de massa corporal, você vai lá, faz um cálculo, você observa que você não está no estado nutricional adequado. E você tem consciência que, lógico que nós estamos falando aqui em condições que os aspectos fisiológicos não estejam sendo impactados por algum tipo de patologia, tá? Vamos deixar isso bem claro. Mas, com certeza absoluta, a sua alimentação é um dos fatores mais relevantes nesse processo. E aí você tem que parar e pensar sobre os seus hábitos alimentares. E aí você tem que, a partir da conscientização que a gente vem sempre conversando aqui, você observar aonde você está fazendo uma alimentação de forma correta e aonde ela pode estar sendo melhorada. É óbvio que você está sendo acompanhado por um profissional, nutricionista, vai te ajudar muito nesse processo, isso é lógico. Mas é importante você ter essa percepção desde sempre. E aí vamos lá conhecer a nossa pirâmide alimentar, que está lá no nosso site, está lá no canal do YouTube, se você quiser dar uma olhada, e em cima de tudo que a gente está conversando aqui. Porque você pode começar a conhecer algumas coisas e tendo a oportunidade de conversar com um profissional nutricionista, isso faz muito bem para você também. Então, quando você resolver pensar nos hábitos alimentares, imagina o que você se impôs como hábito alimentar, e não quer dizer que se você está no peso ideal, você está se alimentando muito bem. Isso não quer dizer pare e pense. Pense se no seu dia a dia, com seu hábito alimentar, se realmente você está se alimentando muito bem. E se você percebe que tem algumas coisas que você pode melhorar, não tenha medo em mudar e nem em ousar modificar e se adaptar a novos hábitos. Então, dentro dessa ideia de mudar e modificar, uma coisa que é muito legal você já começar a pensar é assim, ó: eu tomo Nescau todo dia. Beleza, põe lá para as minhas crianças Nescau todo dia, um achocolatado que seja. Já pensa assim: eu coloco açúcar para temperar esse Nescau que eu preparo para mim, para as minhas crianças? Se você coloca açúcar, começa a reduzir, porque o próprio achocolatado já tem uma boa quantidade de açúcar. Só isso você já começa a mudar um pouquinho os seus hábitos e você vai ver ao longo do tempo que pequenas mudanças que você faz nessa característica, principalmente nos extremos do doce e do salgado, até se você usa muito sal também, você começar a reduzir, você vai perceber, olá Daniele, você vai perceber que você vai começar a modificar, olá Vargas, Gabriele, você vai modificar a sua você vai modificar a sua memória sensorial e consequentemente você vai começar a modificar
os seus hábitos pelo fato de você já não gostar mais de algum tipo de produto que possa estar num paladar que antes você achava maravilhoso, e com essas pequenas mudanças vai modificando isso aí. Isso é muito legal. E nessa característica, você às vezes está consumindo muitos legumes sem conhecer o sabor do legume. Então experimente tudo sem botar nenhum tempero. Ele cru e ele cozido, você vai ver que tem umas diferenças, e isso é muito legal você conhecer e se permitir intensificar este sabor com outros tipos de sabores que não seja exclusivamente aquele associado a um sal ou a um doce. Então é isso, moçada. Então, novamente peço desculpas aqui pelo horário, que a ideia é sempre a gente estar aqui nas quintas-feiras às 5h30 da tarde, não às 6h20. Mas espero que semana que vem dê tudo certo, eu consiga entrar aqui no horário direitinho. E agradecer aí você que está sempre participando conosco, ao vivo ou posteriormente, e você gostando aqui do nosso bate-papo, achando que isso é um trabalho que vale a pena as pessoas conhecerem, divulgue o nosso canal, tá bom? E não se esqueça, assim, do momento especial que a vida ainda nos impõe. E nós estamos agora numa fase até muito mais importante de consciência, onde estão sendo liberadas algumas restrições de isolamento e de distanciamento, e nas novas restrições a gente deve ter um pouco mais de consciência individual para que a gente no coletivo continue tendo um respeito com os outros, para que os outros também possam nos respeitar nesse cuidado quanto ao uso da máscara, a higienização, o distanciamento prévio estabelecido. Então é muito legal a gente pensar sobre isso e a gente realmente ser um pouco mais consciente para que a gente possa ter um retorno de uma convivência de uma maneira tranquila, serena, segura, respeitosa com absolutamente todos, Então, eu desejo que vocês fiquem bem, estejam bem e que todos os seus também. E para que a gente sempre permaneça no bem, nesse sentir bem, tem uma coisa que é um grande remédio, uma grande mágica, que é você compartilhar o sorriso que você tem dentro do seu coração. Porque você sabe que você aqui, quando chegou, você veio junto com uma sementinha, e uma sementinha que está lá dentro do seu coração, que é uma sementinha da alegria. Então permita que ela cresça, floresça e compartilhe essa energia. Sorria com o seu coração, isso faz muito bem para você, faz muito bem para a sua saúde, faz muito bem para todos nós. Conforme você vai se permitindo sorrir com o seu coração, você vai percebendo um grande fluxo de energia que altera ao seu redor. E aí você se conscientiza também que você é muito mais do que um corpo físico. E isso é muito legal, porque aí a gente entende a boa energia que a gente transmite através dessa telinha. Tudo de bom para vocês. Fiquem com Deus. Nos vemos na quinta-feira, se Deus quiser. Tchau, até a próxima. Tudo de bom.